Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos estão dormindo, diga amém. Olha, tem gente dormindo. Vamos acordar, né? Tem o texto para a meditação desta manhã, o Senhor colocou no meu coração, está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, vai até o 31, e para esta leitura, eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, e vamos fazer uma leitura responsiva, né? Se os nossos queridos puderem projetar, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 a 31, alternadamente, o último versículo nós leremos a uma só voz. Vou ler ali, não sei se eu consigo muito, porque tem uma mosca aqui nos meus olhos, mas tudo bem. Eu vou ler aqui na minha versão. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. 13. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 25. De maneira que, se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 29. Tem todos dons de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelos os melhores dons. Amém? Curva a sua fronte mais uma vez, não anulando o que já foi feito. Pai de amor, que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável em tua santa e bendita presença. Rei meu e Deus meu,
Assim te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. A amada igreja pode se assentar, os internautas que devem estar sentados ou de pé, que Deus os abençoe ricamente também, ao acompanhar conosco essa breve meditação que o Senhor colocara no meu coração. E o tema que trarei ao coração da igreja é sobre unidade. Mas eu, antes de adentrar ao texto, eu queria trazer uma fala de um grande pastor, Charles Spurgeon, e ele diz o seguinte: lembre-se que somos proibidos de fazer o mal para que venha o bem, mas conter o testemunho do Espírito de Deus dentro de nós, esconder qualquer verdade que tenhamos aprendido pela revelação de Deus, refrear-se-nos de testemunhar pela verdade de Deus e da sua palavra contra o pecado, é a tolice das invenções dos homens. Todos estes seriam pecados dos mais imundos, não ousarmos cometer o pecado de extinguir o Espírito Santo, e ainda que seja com a intenção de promover a unidade. Muitas pessoas confundem unidade com uniformidade. Uma empresa tem o seu staff, né? Mas cada um tem a sua função. E é importante que nós respeitemos isto. Quando o médico está lá fazendo uma grande cirurgia, tem os instrumentadores, todos têm uma função naquele momento. E ainda que as palmas venham só para o médico, tem toda uma equipe o ajudando, o capacitando. Esta igreja é uma igreja que tem trabalhado nisso. É uma igreja acolhedora. Eu sou suspeito a falar do meu amigo pastor Eliezer. Mas quando cheguei aqui, que não era essa igreja tão bela e tão bonita, em 2005, cheguei e estava aqui alguém que era dono do BMR, que era da Presbiteriana de Botafogo, eu não me lembro o nome dele agora, doutor Hermínio. E eu cheguei também com a família, e foi um dia de ceia do Senhor. E, para minha surpresa, o pastor, naquela época, que vocês não conhecem, já estava aqui. E ele pediu, citou o nosso nome e disse para que nós participássemos da ceia do Senhor. Amém, igreja? Estão entendendo? Isso promove o quê? Unidade. Aquilo me quebrou. Porque eu queria me esconder de onde eu estava saindo. E quando chega aqui, está alguém que me conhece. E, pasmos, irmãos, tinha alguém que não estava muito bem quisto no meu coração, e naquele dia avistei aquela pessoa que se chama pastor Carlos, né? Pastor Carlos, né, pastor, que está lá na igreja do... Eu tinha tido uma situação que fui eu que o convidei não, meu irmão pediu para trazê-lo da Bahia. E ele, de uma certa forma, uma situação lá que eu não fiquei muito feliz com ele. E, de repente, falei, meu Deus está me colocando para perdoar e, ao mesmo tempo, me restaurar. Então, igreja é isso. Então, é por isso que, nesta manhã, o tema é a unidade do corpo de Cristo, promove a missão integral da igreja. Repita comigo, a unidade do corpo de Cristo promove a missão integral da igreja. E podemos dizer eficaz. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava em Éfeso, quando escreveu a primeira epístola aos Coríntios, por volta do ano 55. A carta foi escrita no final da sua terceira viagem missionária. Esta epístola é uma resposta de Paulo a uma carta dos santos de Corinto. A igreja de Corinto não precisamos nem falar. É uma igreja de muita paz, de muita união. Os irmãos se amavam. A ceia era uma coisa bela, né? Todos vocês sabem do que estou falando. Era uma coisa bela. Então, aqueles mais ricos chegavam primeiro, deixavam tudo para aqueles que chegavam depois, né? Era uma coisa maravilhosa. Mas eu não sei por que o Senhor colocou esse texto para eu falar a esta igreja nesta manhã. Talvez eu poderia pregar numa outra igreja esse texto.
Mas Deus tem essas coisas. Ele manda e a gente obedece. Então, irmãos, a Bíblia contém textos que falam sobre a unidade da igreja. Entre eles, Efésios 4, de 3 a 6. Poderia colocar, e eu pediria à igreja que lesse Efésios 4, de 3 a 6. Alguém, a igreja, por favor, vai estar lendo. E fala sobre essa unidade da igreja, né? Leia, igreja, por favor. Amém, igreja? É importante que nós entendamos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que está aí contigo no coração e ao seu lado, porque ele faz questão de estar em todos os cultos. Eu quero dizer que nós não podemos, de maneira nenhuma, pensar em unidade da igreja sem sermos submissos ao Espírito Santo. Submisso ao Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por isso nós, ao adentrarmos a porta, né, tem um texto que diz, guarde o teu pé, quando entrar na casa do Senhor. E em 4, de 13 a 16, não vamos estar lendo, fala sobre a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e no texto que lemos, em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, explica e exemplifica que o corpo de Cristo é composto por vários membros e afirma que todos são indispensáveis. Ou seja, vira para o seu irmão e diga, você é importante na casa de Deus. Todos nós somos importantes, irmãos, porque Deus nos ama. Eu quero dizer para você, e vocês sabem bem disso, nós somos a menina dos olhos de Deus. Às vezes estamos quebrados, pior do que arroz terceira, mas Deus nos ama. Deus nos ama. Em João 15, de 1 a 17, não precisa pôr para alongarmos muito o sermão, uma parábola demonstra que o Senhor quer sua igreja una, assim como Ele e o Pai são um. Em Mateus 12, de 25 a 28, uma outra parábola, Jesus quer a sua igreja unida. E por fim, em Atos dos Apóstolos 2, de 42 a 47, fala sobre as características dos primeiros cristãos e como eles tinham tudo em comum. No partir do pão, nas orações, que coisa gostosa quando nós temos unidade. Mas unidade não é uniformidade. Não é botar uma roupinha tudo escrita e está todo mundo bonitinho. É respeitarmos as diferenças de cada um. É amar o Ludovico, esse cara chato, apesar dele. É amar um ao outro, porque às vezes nem nós não nos amamos. Às vezes nós não nos amamos. Então, te ame. Tem gente que não gosta muito do rosto, vai no espelho e fala, eu vou amanhã cortar o nariz. Tudo bem. Faz uma cirurgia, no primeiro dia ótimo, depois vai descobrir que foi um fracasso. Aí entorta o nariz para cá, entorta para cá e não tem mais jeito. A gente às vezes não se ama quando se submete a determinados tratamentos com determinadas equipes que não fazemos uma sondagem para ver se essas pessoas estão capacitadas a fazer determinado procedimento. Isso é imprudência, meu irmão. Isso é imprudência, minha irmã. Por isso, orai e vigiai. Que nós busquemos essa unidade, mas dentro da uniformidade. Respeitando os nossos pós e contra. Nem tudo é tão bonito entre eu, a Belinha, a Clarinha lá em casa. De vez em quando a chapa fica quente. Mas isso é para a honra e glória de Deus.
Porque quando a chapa fica quente, mas é com propósito de melhoria, de bênção, é bênção. Então, o desafio nesta manhã é você gostar daqueles que você reprova. Misericórdia. Não foi isso que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos... Na igreja só tem joio, ou só tem trigo? Não é isso que diz a palavra. Na igreja existe joio e... Eu não sei se há. Às vezes eu sou o joio, às vezes eu sou o trigo, depende. Se me pegar numa aveia boa, só aquele triguinho gostoso. Respeita as diferenças. Ame o outro, apesar do outro. E isso sim reflete o amor de Deus em nossas vidas. Isso sim muda a história de nossas vidas. O que muda a história da minha e da tua vida é aquilo que nós decidimos e fazemos em amor. O que nós temos feito para o Senhor é em amor? Você veio hoje aqui por amor? O que te trouxe hoje aqui? O amor entre os irmãos que faz reverberar a importância da unidade do corpo de Cristo. O Salmo 133 também faz uma excelente afirmativa sobre o amor fraternal. E quando há união na igreja do Senhor Jesus, ali ele ordena, diz assim, o Senhor vai ordenar a bênção na minha vida, quando eu entender o que está unido no Senhor, não se separa. E muitas vezes o Senhor nos chama para o desafio, nos chama para amar quem pisa o nosso calo, nos chama para amar quem nos despreza, nos chama para amar quem nos trai, mas o amor de Deus é sublime. E nada pode ocupar o amor de Deus no meu e no teu coração. Amém, igreja? Isso reflete a unidade. Por isso, a unidade, já tem uma música, eu não sei, ou um poeta que diz que a unanimidade é, não vou falar palavrão, mas às vezes é. A gente precisa refletir. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, eu provoquei. E houve muitas reflexões ali na escola bíblica. Foi muito gostoso. Mas, às vezes, nós precisamos provocar. Por isso, primeiro ponto ainda, que horas temos ali? Tem alguns minutos, né, pastor? A unidade do corpo de Cristo fortalece a missão da igreja integral. Quando nós estamos unidos, ninguém segura. Lembra a chuva? A chuva, quando ela cai, cai em pingos, não é isso? Daqui a pouco, meu amigo, haja coração. E elas caem em pingozinho. Aí você pega o pingo, se cair numa pedra que estiver muito quente, pastor, o que acontece com esse pingo? Embora. Mas ela cai, sabe, com tanto esforço. E de repente, esse pingo, que você não dava nada por ele, transforma numa torrente tão grande, aquela cachoeira gostosa. Quem já tomou banho de cachoeira? Oh, coisa gostosa, né? Só que assim, quando estiver chovendo, sai da cachoeira, que a enxurrada pode te levar. É importante a gente entender isso, meu irmão e minha irmã. Onde há unidade em amor, sentimos a alegria e o prazer de fazer a obra. E se você está fazendo alguma coisa aqui na igreja de Laranjeira, se não está te dando prazer e alegria, tem alguma coisa errada. Ou você está no lugar errado, não está ocupando aquilo que o Senhor te mandou, ou você está querendo aparecer mesmo. Porque quando nós fazemos a obra do Senhor, e o Espírito Santo, ele é Senhor dessa obra, tem alegria. Amém, igreja? Se está pesado, tem alguma coisa errada. Vai por mim, vai para o joelho, tá? Vai para o joelho, porque se está pesado, não é do Senhor, porque o Senhor diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é, e Deus não nos prova além daquilo que nós podemos, o quê? Suportar. Então, a gente precisa se reconciliar conosco, com o nosso próximo, restaurar o ser humano, implica nisso, com o próprio Deus, consigo mesmo, nós precisamos confessar ao Senhor as nossas mazelas, tirar
toda a sujeira. Não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete, meu irmão. Não gostou, fala tete a tete. Não vende o filme para terceiro. Filma ali no momento e vai doer, mas vai doer menos. Não costura a conversa, tete a tete, olho no olho. É difícil, pastor. Ninguém está falando que é fácil. Resolve o problema. Não fica remediando, porque o que não tem remédio, remediado. Nós precisamos sermos como crianças, às vezes. A Belinha, às vezes, fala algumas coisas que eu falo, menina, tu sabes quem eu sou? Ela, pai, não, ainda não. Ame o seu próximo, apesar do próximo. Olha para o seu irmão e fala, apesar de você, eu te amo. Às vezes é difícil mesmo conviver. Segunda coisa, como nós, o corpo de Cristo, promovemos a reconciliação em sua igreja, e eu falei de propósito aqui, a sua igreja, a igreja não é minha, não é tua, não é do pastor Eliezer, a igreja é do... E como é que nós podemos promover essa unidade? Nós pertencemos a Cristo, amém? A gente fala que pertence, legal, aí o Senhor chega e fala, faz isso. Ah, Senhor, a irmãzinha aqui do lado, show, ela é bem melhor que eu. Mas nós afirmamos que pertencemos a Cristo. O apóstolo afirma, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em... Isso é muito difícil, irmãos. Porque às vezes nós temos que realizar obra das quais nós não queremos, das quais nós não suportamos. Mas o Senhor está dizendo, faça, porque eu estou mandando. Perdoar é fácil? Às vezes a gente sangra, às vezes dói, mas o Senhor diz, se não perdoares, eu não te perdoarei. Se não amares, eu não te amarei. E não fala para perdoar qualquer coisinha, não. Perdoar tudo. Ah, eu perdoo, mas aquilo que você me fez no dia 11 de 11 de 2011, não perdoo. Tem a data, o dia e a hora. Ou seja, como diz o pastor Eliezer, aquele abacate que só Jesus na calça. Nós pertencemos a Cristo, amém por isso. Podemos promover a união através da oração, do culto, do louvor, da celebração, da evangelização, da comunhão, da compaixão, servindo uns aos outros, amém, igreja? Está tudo aqui, não tem segredo, não tem segredo. Terceira coisa, para que haja unidade no corpo, é preciso reconhecer a soberania de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um dos princípios que não pode ser negado. Aí a gente fala, poxa, eu vou promover a unidade, mas nem sempre vai ser o que você quer fazer, que é para fazer. E sim o que o Senhor quer que você faça. E isso dói na alma. Isso sangra. Porque dói. Às vezes dói no bolso. Dói no bolso. E quando dói no bolso, dói muito mais para alguns do que para outros. Quando dói na alma, está tranquilo. Quando dói no coração, está tranquilo, pastor. Mas quando dói no bolso, misericórdia. Tem gente que não entrega o dízimo por nada na vida. Ele já entregou a vida a Jesus, mas o dízimo ele não entrega. Ou seja, ele não entregou nada. Ele é um usurpador. Ele é alguém que está tentando negociar com o Senhor. Cuidado, irmãos. Precisamos esvaziar de nós mesmos para entendermos melhor os projetos de Deus para a nossa vida. Alguém diz, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Cefas. Outros dizem, eu sou de do Apolo. Porque ao invés disso, não afirmarmos que somos de Cristo. Esta é a problemática da igreja.
somos de Cristo. E quando nós somos de Cristo, todos têm valores para nós. E quando eu valorizo alguém, abraço alguém, não estou desvalorizando o outro. Mas nós temos intimidade com alguns que não temos com o outro. E nós, às vezes, não entendemos isso. E achamos que somos excluídos. A ideia aí de inclusão na nossa sociedade, que é uma aberração teológica, não é incluir qualquer coisa não, meu irmão. A ideia inclusiva tem que ser pautada na palavra de Deus. E a gente precisa amar, assim, a todos, sem exceção. Mas nós temos parâmetros. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E nós nos guiamos pela palavra de Deus, que ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O próprio Jesus nos diz em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém afirmou que quando nós curvamos diante de Deus, levantamos-nos diante dos homens. Amém? Então, meu irmão, se você tem um problema lá, seja lá com quem for, se curve diante do Senhor, que o problema está resolvido. Porque quando nós nos curvamos diante do Pai, Ele resolve o problema. Ontem eu tive uma experiência mais ou menos assim. Eu andei aí umas 4 semanas tentando fazer uma coisa e nada dava certo. Aí eu fiquei meio chateado com o Senhor e falei: Senhor, se realmente Tu estás comigo, resolve esse negócio, porque não dá para resolver. E nos 2 cliques eu resolvi muita coisa para a honra e glória de Deus. É necessário que a obra do Senhor seja feita com amor e alegria em seu coração. Olha para o seu vizinho e diz assim: você tem que fazer. Para de ficar terceirizando a bênção de Deus na tua vida, meu irmão. Tem gente que adora terceirizar. De repente vai até montar uma empresa de terceirização. Né? Vamos terceirizar, né, Lu? A bênção chega para Lu, ele tem que fazer. E de repente ele fala: não, tem um outro advogado amigo meu, gente boa, vai fazer esse negócio. Não terceire a bênção do Senhor, não terceirizar. Assuma, bata no peito: o Senhor mandou, é meu. Vou fazer para a honra e glória a Deus. Eu não tenho forças, mas Ele vai me dar. Eu não tenho inteligência, mas Ele vai me dar. Eu não tenho capacidade, mas Ele vai me capacitar. Porque Deus capacita a quem Ele ama, a quem Ele chama. Nós somos capacitados pelo Senhor, amém, igreja? E isso tudo nasce de uma comunhão, nasce de unidade. Porque em Cristo somos um. E onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E aí você se torna aquele cordão de 3 dobras. Mesmo que isso lhe custe a própria vida, não desista dos projetos do Senhor. Às vezes sangramos por dentro, mas pelo amor do Senhor, nós não desistimos. Às vezes tropeçamos, até para não deixar que os noviços na fé seja atingido. Sabemos do tropeço, sabemos da queda, que vai doer, mas para não deixar que o noviço na fé se perca, nós assumimos o risco, nós pagamos o preço. E às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes onde for, nós sofremos, pagamos o preço, para não deixar que um noviço na fé se perca. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Porque o nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras. O nosso agir fala mais do que 1000 palavras. Nós precisamos imitar o nosso Criador. Sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, assim como eu sou. Não ouvi, a igreja não sabe isso. Sedes o meu imitador como eu sou. É fácil. Quando Jesus fala assim, bateu de um lado, dá o outro. A gente vira o samurai. Não é verdade? Eu vou perdoar, mas na esquina, o cara te dá uma fechada na rua, assim, oi!
fala abençoado, né? E é muito legal a gente viver essa experiência o dia a dia. Sem a presença do Espírito Santo, não há unidade no corpo de Cristo. Repita comigo. Sem a presença do Espírito Santo, não há unidade no corpo de Cristo. O vento sopra para onde quer. Vai. O Espírito Santo é assim, meu irmão. Ele vai soprar você para algum lugar que você não quer ir, mas vai viver uma experiência com ele se for obediente. Porque o Espírito Santo não brinca em serviço. O Espírito Santo é o protagonista da unidade do corpo de Cristo. Ele age tanto no pregador como no ouvinte, convencendo-o do pecado, da justiça e do juiz. Quem é que nos instrui? Não é o Paracleto? Não é o Espírito Santo? A própria palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos Você sabe o que isso significa inexprimíveis? Né? Algo que você não fisicamente, né? Visualmente, não tem como. É algo de Deus para a tua vida, amém, igreja? Então, se você não sabe orar, mas ore. Porque o Espírito Santo vai traduzir toda essa baboseira que você está falando em coisa boa. Porque às vezes nós oramos, parece aquela oração, mate, mate, mate. A gente às vezes ora por alguém que nos fez o mal, em vez de orar para Deus mudar o coração, abençoar, eu já vi algumas orações que eu nem vou citar aqui. Não parece oração, parece mais maldição. E é para orar para o nosso inimigo, como o Senhor Jesus ensinou, amando, abraçando. Ah, pastor, mas pisou no meu calo, tirou o meu sapato, me furtou aqui, me tirou ali. Eu estou falando para você orar por esses aí, para Deus abençoar estes que estão sendo pedra de tropeço, porque é para este que você veio, amém, igreja? Quem bate no nosso ombrinho, um beijinho, está tudo certo, mas conviver e amar aqueles que nos odeiam, isso sim é evangelho. Ou vocês acham que na primeira igreja, na igreja primitiva, era tudo bonitinho? Paulo amava o Silas, né? Era tudo mar de rosa. Unidade não tem nada a ver com uniformidade. E nós precisamos amar um ao outro, apesar do outro. Repita mais uma vez, olhe para o seu irmão e fala, apesar de você, eu vou continuar te amando. Porque somos assim. Somos gente como gente. Gente que gosta de gente e às vezes não gosta também. Às vezes o perfume está cheiroso, né? É um Balbec, é um Free, mas às vezes não é tão cheiroso assim. Quando chega o mendigo do nosso lado e que nos pede um pedaço de pão ou um café da manhã, que dormiu na rua, às vezes eu chego para abrir a loja e tem um monte de mendigo lá deitado. Não cheira tão bem. Mas para esses que Deus disse assim, cuida, abençoa, estende a mão. Às vezes eu abro o vidro do carro para abençoar alguém, e tem um camarada ali na Avenida Maracanã, que ele fica com a pedra na mão, né? Aquela pedra na mão, mas ele não joga pedra em ninguém, não. E eu sempre passo, e eu abro o vidro do carro, abençoo. É difícil, mas é preciso continuar. Já estamos indo para o fim. Em Atos 1:8, diz assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até o Rio de Janeiro. Tem gente que quer ir lá evangelizar na África. Ah, o meu sonho é evangelizar a África. Nada contra. Pode ir evangelizar na África. Maravilha. E o teu vizinho, você tem evangelizado ele? Ai, pastor, estou ajuntando dinheiro, olha, há 10 anos, porque eu preciso ir evangelizar lá na China. Maravilha. O quanto vale a alma de um chinês? O mesmo que vale a nossa. Evangeliza o Morro Azul, evangeliza o Morro do Vidigal, evangeliza.
Fale, não te cales, a tempo e fora de tempo, fale do amor de Jesus. Não terceiriza a graça que hoje está sobre a tua vida. Deus te capacitou a falar deste amor. Então, nós somos, por excelência, porta-voz das maravilhas da graça de Deus. Nós somos os missionários para esta geração. Nós somos os atalaia para este tempo. Amém, igreja? Quantos aqui são atalaia? Diga amém. Se você disse amém, agora segura. Porque o Senhor vai cobrar. E se você não sabe o que significa atalaia, vai ver lá no dicionário. Concluirmos. Para que a igreja de Cristo tenha unidade, mesmo em meio à diversidade e ao caos, ela precisa estar firmada no Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Ela precisa estar firmada. Ela é viva, ela é eficaz, porque nela tem fé, tem esperança, né? Ela permanece na oração. Deus nos dá a chave para abrir qualquer porta. E sabe qual é essa chave? A humildade e a oração. Orai sem cessar. O irmão começou a pisar no seu calo, ore por ele, irmão. Ore por ele. Se ele pisar mais forte, ore por ele. Mas mais forte, pastor, continua orando. Mas não ora para ele subir. Ora para você abençoá-lo. Porque às vezes nós oramos para ele subir. E aí nós subimos primeiro. Porque essa não é a oração que Deus fez. Não é essa a oração. A oração é a gente promover esta comunhão, koinonia, no partir do pão, nas orações. No desentendimento, às vezes, há entendimento depois de uma discussão. Jesus continua agindo na igreja, amém? Jesus quer estar aqui para agir através do Espírito Santo na tua vida. Deus nos dá a sua bendita palavra, pois ela é a bússola, ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é essa coisa linda que diz o Salmo 119, 105, que nos conduz da melhor forma possível. E a figura de lâmpada para os pés, vocês sabem, antigamente não tinha luz, né? O povo andava à noite e colocava os lampiões realmente nos pés à noite. E é aquilo que evitava de uma cobra, de alguma coisa picar. E eles colocavam esses lampiões. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem essas prerrogativas, não existe unidade. Não existe unidade. Que o Senhor nos abençoe, que possamos promover a unidade no corpo de Cristo, através da fé, da esperança e do amor, como afirma 1 Coríntios 13, de 1 a 13, e o que permanece disso tudo é o amor. Que Deus nos abençoe ricamente, amém, igreja? A palavra está com o pastor Eliezer.